Olá, professora. É um prazer muito grande ter a senhora aqui na nossa conexão AMZ. E eu queria começar falando de como foi o trabalho de levantamento de dados para essa sua tese, que fala de um problema comum até na nossa região, que é o trabalho infantil doméstico. Oi, Rita. É um prazer também participar da Conexão AMZ e poder discutir, esclarecer sobre o trabalho infantil, especificamente o trabalho infantil doméstico, que é uma temática que eu venho estudando há mais de 15 anos. Na minha pesquisa de doutorado, eu busquei analisar como as relações de poder configuram os entendimentos sobre o trabalho infantil doméstico como uma questão pública, como uma questão política. E qual foi o movimento que eu fiz para essa análise? Primeiro, eu investiguei a literatura existente sobre esse tipo de trabalho infantil, quer dizer, quais outras pesquisas e livros e textos já tinham sido publicados sobre o trabalho infantil, especificamente o trabalho infantil doméstico, especificamente o trabalho infantil doméstico aqui no contexto paraense. Outro material que eu analisei foi a produção dos jornais locais sobre a temática do trabalho infantil doméstico durante 10 anos, que compreenderam desde o início das ações de organizações internacionais e organizações sociais locais contra o trabalho infantil doméstico, até 10 anos depois do início dessa atuação. E, por fim, também, e o mais importante, na minha pesquisa, eu fiz grupos focais com mulheres e meninas que foram ou eram trabalhadoras infantis domésticas. E esses grupos foram muito ricos, assim. Sobre os grupos focais, eu fiz 5 grupos focais com mulheres e meninas de diferentes bairros de Belém, mas que tinham em comum a experiência do trabalho doméstico desde a infância. Eu entrevistei mulheres adultas que começaram a trabalhar com 7, 8 anos de idade. E entrevistei meninas também adolescentes ainda. Eu tinha uma menina que tinha 12 anos na época da minha pesquisa e que ela começou a trabalhar aos 4 anos para a própria família dela. Ela trabalhava para a avó dela, né? Então, era uma situação também de trabalho doméstico. E esses grupos foram muito ricos para eu entender o que as mulheres e meninas diretamente afetadas por esse problema, o que elas tinham a dizer sobre isso. É comum a gente ouvir pessoas falando que, quando eram crianças, ajudavam os pais nas tarefas domésticas ou chegavam até mesmo a acompanhá-los para o trabalho fora de casa. Como é que a gente pode distinguir essas tarefas que têm um caráter muitas vezes até lúdico, que é da criança contribuir com pequenas tarefas em casa, do trabalho doméstico, onde a criança tem jornadas semelhantes às jornadas dos adultos? Sobre isso, a gente precisa prestar bastante atenção, ter um pouco de cuidado quando explicar por quê. Porque, por exemplo, se eu falo de tarefas domésticas, a criança ou adolescente, eles podem, de acordo com o nível de maturidade deles, né, de acordo com a idade, ficar responsável por algumas tarefas domésticas relacionadas a cuidar do quarto, das suas coisas, contribuir de forma geral com as tarefas da família, mas nunca fazer uma atividade em substituição a um adulto. Né? Isso já caracteriza o trabalho. Principalmente, aí eu ouvi várias meninas falando sobre isso, por exemplo, que quando os pais não deixam a criança ou adolescente fazer atividades que são da próprias da idade, como passear ou brincar com os amigos, para poder realizar tarefas domésticas em substituição a um adulto. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso, para não, em nome do que seria pedagógico, assim, do que seria construir um futuro, acabar prejudicando o futuro dessa criança ou desse adolescente. Por quê? Faz parte da idade mesmo, desse período da vida, a pessoa ter tempo e ter oportunidades também para desenvolver outras habilidades, né, relacionadas à sociabilidade, né, às relações
afetivas, ao ócio mesmo. O ócio ele é importante na formação do indivíduo. Agora, sobre esse discurso de que eu trabalhei quando eu era criança e eu nunca morri, a gente também precisa problematizá-lo. Por quê? Porque as pessoas que trabalharam na infância e tiveram sucesso na vida são pouquíssimas. Se a gente for comparar com a quantidade total de crianças que trabalham, as pessoas que conseguem romper um ciclo da pobreza depois de ter trabalhado quando eram crianças é algo muito raro. Né? Dificilmente isso acontece. Uma outra questão é em torno do não morrer. Tudo bem, a pessoa pode até não ter morrido, mas que tipo de consequência isso deixou? Né? Que tipo de consequência a esse adulto que trabalhou quando era criança ficou em razão de não ter tido tempo para a infância? Que consequências, na sua opinião, esse trabalho infantil terá para a vida dessas crianças e jovens quando elas se tornarem adultas? O que a senhora observou na sua pesquisa? Em relação às consequências do trabalho infantil, a gente pode apontar algumas mais gerais, por exemplo, relacionadas ao desenvolvimento social, afetivo, desses sujeitos. Por quê? Porque a criança ou o adolescente que trabalha, ele perde a oportunidade de se desenvolver de modo integral, né? A gente diz, né, que perde a infância. O que isso significa? Significa que a pessoa não teve a oportunidade de lazer, de socializar, de aproveitar esse momento único que é a infância e a adolescência. Agora, é claro, tem um recorte aí de classe que ele é fundamental para que a gente entenda as consequências do trabalho infantil. Qual é esse recorte? O recorte de classe as crianças pobres que trabalham, né? É muito difícil que elas consigam romper com o ciclo da pobreza e ter um outro tipo de inserção profissional depois. Normalmente elas continuam com trabalhos precários ou trabalhos informais e não conseguem romper esse ciclo. Tá? E isso é algo que traz prejuízos não só para a consequência daquela pessoa, daquela família, mas da sociedade como um todo. Algumas das mulheres que eu entrevistei, que começaram a trabalhar com 7, 8 anos de idade, elas disseram para mim, eu não tinha cabeça boa para aprender, nunca tive. Mas aí eu fui perguntando mais sobre isso, o que eu vi? Eu vi que elas trabalhavam 16 horas por dia, iam para a escola de noite, e que condições essa pessoa, né, que trabalhou 16 horas por dia teria de aprender, de ter um bom rendimento na escola. Né? Então, e com isso elas não conseguiram avançar nos estudos e não tiveram oportunidade de desenvolver habilidades profissionais e de ter uma melhor inserção no mercado de trabalho. E isso provoca o que a gente chama de um ciclo da pobreza. Professora, é quase uma tradição na nossa região, no Norte e Nordeste principalmente, jovens que deixam suas cidades e vão para a capital trabalhar em casas de família e lá elas recebem, às vezes, ajuda com roupa, alimentos, mas não tem salário, não tem férias e a gente ouve aquilo, ela é da família. Essas jovens, essas crianças, elas têm consciência desse processo de exploração a que elas estão sendo submetidas? Sobre essa questão, tem alguns aspectos que a gente precisa considerar. Primeiro, é a questão da saída de crianças e adolescentes dos seus municípios, das suas comunidades, em busca de trabalho em áreas urbanas e em capitais, principalmente. O que eu ouvi das meninas e mulheres que eu entrevistei, né? Teve um grupo que era de mulheres que vieram ainda crianças do interior do Maranhão. O que elas me disseram? Elas me disseram, olha, na minha cidade eu tinha duas opções, né? As meninas, na verdade, têm duas opções. Ou a prostituição, isso no jeito como elas falaram, né? Porque a gente aborda mais na área da infância hoje como exploração sexual. Mas, enfim, então teria esses dois caminhos, ou a prostituição ou o trabalho infantil doméstico. E elas disseram, nós optamos pelo caminho mais digno, né, que é o trabalho doméstico. O que elas querem dizer com isso? Querem dizer, olha, nesses municípios do interior não há oportunidades concretas, educacionais e profissionais para essas meninas adolescentes.
Então, é preciso, é como se esses municípios estivessem expulsando essas meninas de lá. Por quê? Porque a alternativa ou à prostituição ou ao trabalho doméstico, assim, isso não pode, essas duas, não, esses dois caminhos, na verdade, eles não são boas opções, não devem ser as únicas oportunidades de crianças pobres, né? Então tem uma questão aí estrutural que está expulsando esses meninos, e principalmente essas meninas, no caso do trabalho infantil doméstico, dos seus municípios de origem. Bom, esse é um ponto. O outro ponto é que o trabalho infantil doméstico ele tem várias configurações hoje. A gente não pode falar desse tipo de trabalho só nessa situação em que que uma menina sai de um município do interior, vem para trabalhar na casa de uma família, na capital, etc. Há outras configurações que eu vi também na pesquisa que eu realizei. Quais são essas outras configurações? As próprias mulheres adultas, trabalhadoras domésticas, elas precisam de alguém que cuide dos seus filhos, enquanto elas mesmas precisam trabalhar. E aí é um problema que essas mulheres que eu ouvi relataram. Elas disseram assim, faltam creches, faltam políticas na área de educação infantil, para que as mulheres pobres tenham com quem deixar os seus filhos, para que elas possam trabalhar. Só que como isso é precário, como essas políticas são precárias, o que acontece? Elas subcontratam parentes, né? Uma prima, uma vizinha, para cuidar dos seus filhos enquanto elas mesmas estão trabalhando. Isso é uma configuração do trabalho infantil doméstico hoje. Né? Então, contrata a menina por semana, eu te dou R$ 20 por semana para tu vir reparar meu filho. Então, isso nem se configura como trabalho, é como reparar menino, fazer um café, lavar uma louça. E isso também envolve uma questão de política pública muito forte, que é o cuidado com as crianças. Ele não é só responsabilidade das mães, né? É responsabilidade do Estado também, que precisa oferecer oportunidades de creche, de educação infantil, para as mães poderem deixar os seus filhos irem trabalhar. Bom, uma outra nuance dessa situação é a seguinte, que sim, às vezes tem uma ambiguidade aí constituinte desse tipo de trabalho infantil, que é a seguinte, entre hora ser da família e hora não ser. Quando é que a pessoa é da família? Ela é da família na hora de não pagar salário. Tipo assim, bora, tu és uma menina, tá? Eu tô te dando aqui casa, comida. É nada mais natural que tu retribuas isso com prestação de serviço, lavando uma louça, cuidando da roupa, fazendo a comida. É como se fosse algo natural, ainda mais pela condição de ser menina. E existe uma divisão sexual do trabalho em que as meninas é como se as meninas tivessem essa responsabilidade de cuidar da casa. Né? Bom, mas e ela não é da família, por exemplo, quando vai sair de férias, em que essa adolescente trabalhadora doméstica, por exemplo, vai também com a família, só que ela fica com a responsabilidade de cuidar das coisas, de trabalhar, de limpar, enquanto o restante da família está se divertindo nas férias. Então fica evidente essa tensão entre ser e não ser da família. As mulheres que eu entrevistei, elas relataram um exemplo muito, muito interessante para a gente pensar sobre isso, que é o Natal. Elas disseram assim, olha, tanto é que eu não era da família, que no Natal, que é a festa da família, a família ficava na sala, confraternizando, e eu ficava sozinha na cozinha. Então, existe sim esse entendimento, na maioria das vezes. Por fim, professora, eu gostaria que a senhora avaliasse a fala do presidente da República e até de outras personalidades brasileiras que nos últimos dias têm exaltado o trabalho infantil como uma alternativa para outros problemas da infância, como, por exemplo, o uso de drogas e a prostituição. Como eu disse antes, né, é muito raro que alguém numa situação de trabalho infantil consiga
vencer na vida, como se diz, é muito raro. Isso até pode acontecer por uma série de fatores, mas é muito raro, não é o normal, não é o comum. Então, a preocupação do Estado tem que ser com a geração de políticas que garantam oportunidades para famílias e para as crianças, para que elas tenham a opção de escolher o caminho profissional que querem seguir. E para isso a gente precisa de educação de qualidade, a gente precisa de geração de renda para as famílias, a gente precisa que meninas e meninos não tenham que escolher entre a prostituição, entre aspas, ou o trabalho infantil, como uma das minhas interlocutoras falou. Né? A gente precisa que essas meninas e meninos eles possam conviver com a sua família, com a sua comunidade, se desenvolver de forma saudável. A gente precisa que as mulheres que trabalham tenham com quem deixar os seus filhos, né? E isso envolve política de educação infantil, política de creches. Isso sim é preocupação do Estado. É sobre isso que os representantes políticos e as autoridades, as celebridades, enfim, era sobre isso que elas deveriam estar falando. Defendendo os direitos de criança e adolescente e não tentando justificar, remediar formas exploratórias, né, formas que exploram crianças e adolescentes. Professora, muito obrigada por sua participação aqui na Conexão AMZ e pelos seus esclarecimentos. Rita, eu que agradeço muito por essa oportunidade. É um assunto sobre o qual a gente precisa conversar, precisa reforçar. Por quê? Porque, como nós vimos, né, ainda existem discursos e práticas na nossa sociedade que alimentam essa exploração infanto-juvenil e a gente precisa discutir, problematizar esse assunto e pensar, como eu falei, em políticas de garantia dos direitos da criança e do adolescente. É isso, agradeço também, um abraço a todos os ouvintes.